Oiê, galerinha do oitavo. Vamos lá, mais um vídeo. O assunto de hoje vai ser um assunto diferente. Nós vamos começar a falar dos predicados. Vocês estão acompanhando aí as sequências dos nossos vídeos. A gente está falando um pouco de questão gramatical e um pouco de questões textuais, né, linguísticas. Nesse vídeo a gente vai retomar um pouquinho gramática e vamos falar o seguinte. Ainda sobre termos essenciais da oração, né? Lembrando que é sujeito e predicado. Falamos sobre todos os 5 tipos de sujeito, fizemos atividades de fixação e agora a gente começa a falar sobre os tipos de predicado. Então vamos lembrar aqui primeiro. O predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito, né? É apresentado um sujeito, tem um verbo ali, que independente de ser verbo de ação, estado, um verbo ali, né? E a partir desse verbo é o que se fala a respeito daquele sujeito, né? É o que se fala sobre ele. Ok, então. Então a gente já entende também que o seguinte, a primeira palavra que compõe o predicado é o verbo. O verbo ele é realmente de extrema importância, sempre a gente tem que procurar o verbo nas orações, mas no predicado a gente tem que prestar assim, uma atenção maior ainda. Por quê? É o verbo, o tipo de verbo e até a quantidade de verbos que aparecerem ali é que vão determinar qual é o tipo de predicado daquela oração, tá? Apresento para vocês o seguinte, tem 3 tipos de predicados. Os predicados verbais, os predicados nominais e os verbonominais. Então vamos com calma, né, por etapas. Agora nós vamos falar, assim, nesse vídeo a gente vai falar do primeiro deles e que por acaso é o mais simples. É o mais simples, que é o predicado verbal. Só no predicado verbal que eu tenho, né, o verbo é importante, que tem a presença de verbo, a gente sabe que não, que o verbo é que determina o início do predicado. Mas no predicado verbal é o seguinte, eu tenho naquela oração, ali naquele período, um verbo de ação, um verbo que expressa acontecimento, procedimentos sobre o sujeito. A gente não está falando de verbos de estados, de verbos de ligação e de verbos de fenômenos da natureza. Não, o foco aqui realmente está nos verbos de ação, tá? Vamos no exemplo aqui, tem alguns aqui para vocês. Tô pegando do livro de vocês, inclusive. Página 19 do caderno de atividades. João elaborou um planejamento. Então a primeira coisa, a gente sabe qual é o sujeito aqui. João, que é um sujeito simples. O verbo, vamos buscar esse verbo, elaborou. Quem é que elaborou? João. Então eu já sei, me buscou o sujeito. Elaborou um planejamento, aí é um predicado. Como é que eu classifico esse predicado? Das 3 formas que eu indiquei aqui, verbal, nominal e verbo nominal. Ele elaborou, então um verbo ali de ação, elaborou um planejamento. Então, portanto, esse trecho aí eu classifico como predicado verbal. Simples assim. Mais um exemplo aqui. A professora explicou os tipos de predicado. Qual verbo? É o verbo explicar. Quem é que explicou? A professora. Portanto, também é um sujeito simples. A gente está fazendo as associações e recordando aqui. Explicou os tipos de predicado. Que tipo de verbo é esse? É um verbo de ação? Sim, né? Ela está explicando essa situação. Então é um verbo de ação. Qual a ação que essa professora está praticando? Ela está explicando. Então, explicou os tipos de predicado. A partir do verbo até o final, então de novo a presença de um predicado verbal. Então tem um sujeito simples, a professora, predicado verbal, explicou os tipos de predicado. Mais uma. Mariana e suas amigas saíram atrasadas para a festa. Então, verbo. Quem é o verbo? Sair. Quem é que saiu aí, gente? Mariana e suas amigas. Então, é um tipo de sujeito composto. Elas, né, a Mariana e as amigas, saíram atrasadas para a festa. Saíram atrasadas para festas. A partir do verbo sair até o final é o predicado. Qual a classificação desse predicado? Qual o tipo de verbo?
é um verbo, de novo, é uma ação, um verbo de ação. O que elas estão fazendo? Saindo, né? A ação do verbo ali, representado pelo verbo sair. Saíram atrasados para a festa. Esse período, esse trecho, é a presença do predicado. Qual é o predicado? Predicado verbal. Então, olhem só. O predicado verbal, ele é sim mais fácil, mais simples de entender. O que a gente tem que reconhecer aqui é o tipo de verbo. Isso a gente vai ter que reconhecer para todos os outros tipos que eu vou explicar para vocês, a gente vai diferenciando. Mas o predicado verbal, ele é aquele mais simples e a gente associa aos verbos de ação, ok? Vamos nos próximos vídeos agora falar sobre predicado nominal.